Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos começar aqui mais um curso, agora o curso de Geologia. Na primeira aula, então, vamos falar sobre a escala do tempo geológico. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada, dando like, se inscrevendo no canal e ativando aí o sininho de notificações, beleza? Vamos ao que interessa, partiu gabaritar! E aí, tá gostando dessa aula, desse formato novo que eu tô fazendo? Quer muito mais aulas desse jeito? Quer um plus, ou melhor, você quer aí um plano de aprovações? Então você encontrou aqui, pessoal, gabaritajal.com.br, a melhor plataforma de humanas do Brasil, pessoal. Não é porque é minha que é melhor não, mas lá você vai encontrar as melhores aulas de humanas do Brasil, sim. Humanas, não é só geografia. Lá a gente vai ter geografia, filosofia, sociologia e história também. Para quê? Para fazer você se dar bem no Enem, no vestibular, concursos públicos aí, militares talvez, quem sabe, e você vai se dar bem com a gente. Então assina lá www.gabaritajal.com.br, assina aí com o cupomzinho de desconto HIPERATIVOGEL que eu vou deixar para você 15% de desconto aí, beleza? Vamos ao que interessa então, vamos falar então de escala do tempo geológico. Mas afinal, como que a gente vai falar sobre escala do tempo geológico? A gente vai começar a entender essa tal da geocronologia. Afinal, o que é geocronologia? É o estudo do tempo da geologia. Como é que a geologia acabou sendo utilizada ao longo dos tempos? E quando a gente pensa em tempo, a gente vai pensar em séculos, vai pensar em décadas, vai pensar em anos, meses. Gente, não. Quando a gente vai falar de geologia, meses, anos, semanas, é uma coisa muito pequenininha, não é é irrelevante em toda essa situação. Então, nesse sentido, nós precisamos entender a escala do tempo geológico. Como é que a história do mundo, como é que a história do planeta acaba sendo contada aí? Tá, mas ela é contada como? Você é contada através de eras, de períodos, de fases. Dessa maneira, então, a gente consegue perceber através dos eventos que foram descobertos da Terra como é que aconteceu todo o processo. Mas como assim, Silvestre? Quanto tempo tem a Terra? A Terra tem quanto tempo? Será que tem só 6.000 anos? Não, a gente vai ter muito mais, tá? Segundo Arthur Holmes, um cara que utilizou a radioatividade para distinguir aí idades de fósseis e de rochas, ele acabou utilizando a radioatividade, percebendo a meia-vida dos elementos de carbono e percebeu que naquela época, em 1946, eles conseguiram chegar aí numa idade aproximada da Terra de 3 bilhões de anos, baseado no carbono 14 existente aí nas rochas e nos materiais orgânicos que eles encontraram, tá? Mas para aquela época, se a gente parar para pensar, eles tinham acabado de desenvolver a radioatividade, Marie e Pierre Curie lá da química já estavam aí se desenvolvendo bastante essa parte de radioatividade. No fim, eles acabaram criando aí essa ideia de 3 bilhões de anos. Hoje, com melhores técnicas, com formas aí mais desenvolvidas, vamos dizer assim, da radioatividade, percebeu-se que a Terra tem aí por volta de 4,6 bilhões de anos, certo? Então imagine como eu vou contar a história de todo o planeta Terra em 4,6 bilhões de anos. Meio complicado, vocês não acham? Para isso, utiliza então a escala do tempo geológico. E ela tem aqui então essa formação. Se vocês derem uma olhada, à medida em que vai ficando aqui mais no topo da tabela, vai tendo aí uma diferença, uma diminuição na idade, na duração de uma para outra. Sabe por quê? Porque na verdade ela obedece um princípio chamado de superposição. Essa tabela vai começar de baixo para cima. A parte de baixo é a parte onde existe aí o início de toda a formação do planeta. Por quê? Porque quando a gente pensa em geologia, as camadas vão se colocando uma sobre a outra. A mais recente sempre vai estar no topo, enquanto que a mais antiga vai estar no fundo. Tanto é que a gente precisa cavar, por exemplo, para encontrar aí os fósseis e coisa e tal, não é verdade? Então, dessa maneira então se obedece o princípio da superposição na tabela, na escala do tempo geológico. Ok? Então, vamos começar a entender todo esse processo aqui. Como eu falei para vocês, a Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, num processo de constituição de magma, de poeira cósmica que acabou criando uma gravidade, se aglutinando tudo perto dela, formando um planeta, uma formação magmática, plástica, incandescente, uma bolha sem forma, vazia, enfim, vinda justamente do quê? De um processo lá de 14 bilhões de anos da formação do universo, segundo a teoria do Big Bang, que é importante lembrar nesse processo todo. A teoria do Big Bang, então, vai mostrar que somente
4,6 bilhões de anos atrás é que a Terra acaba sendo formada. Mas enfim, quando ela é formada essa massa plástica incandescente, sem forma, vazia, que eu falei. Então nós temos aí a primeira fase, a primeira era geológica, que é a era azoica. Azoica, o radical A significa não, ok? Zoicos significa vida. Azoica é uma era sem vida. Uma era sem vida por quê? Porque aqui ele está começando a todo o processo de resfriamento do planeta. Esse resfriamento do planeta vai durar por volta de 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos até ter condições para que algo funcione, algo aconteça dentro do planeta Terra. Nesse processo há uma decantação, então os gases acabam compondo aí a atmosfera, a parte de fluidos com densidade intermediária formam uma hidrosfera e os fluidos mais pesados, os materiais mais pesados vão formar a litosfera, que é a camada sólida de todo esse processo aí, que acaba se resfriando, formando aí aquilo que a gente conhece como um planeta. Ok? Só que isso vai acontecer de 2 bilhões de anos depois, na formação da era chamada de pré-cambriana. Nessa época, então, nós temos a primeira formação dos seres unicelulares e o resfriamento quase que completo de toda a crosta terrestre. Existem algumas áreas ainda que estão em pleno funcionamento, porém já vai existir alguns pontos aí com resfriamento da crosta terrestre que vai dar origem às primeiras formas de vida, ok? Isso vai acontecer lá 2,5 bilhões de anos. Só que aí, passando um pouco aí, chegando lá, um pouco não, né? Passando mais 2 bilhões de anos, vai começar de fato a origem da vida. Toda aí a aglutinação, os meios aquosos, que os materiais, as químicas começam a se juntar e dando origem às primeiras formas de vidas unicelulares, depois pluricelulares. Nesse processo, entramos então na era paleozoica. O que é a era paleozoica? Paleos significa antigo. Zoicos, que eu já tinha falado, significa vida. Então, vidas antigas. Nesse processo, então, a era paleozoica ela é dividida em 6 períodos. 6 períodos muito importantes, não só para a geologia, mas para a climatobotânica e também para a biologia. Okay? Vamos entender aqui. Então, nós temos o cambriano, o ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e o permiano. Nesse processo todo, nós vamos ter por volta de 300 milhões de anos. É essa a duração de toda a era paleozoica. Okay? Mas afinal, por que se divide dessa maneira? Por exemplo, no período cambriano, nós vamos ter então aqui a formação, gente, dos animais complexos. Vamos ter os primeiros animais complexos que vão surgir aqui nos registros fósseis. Então, você vai ter lá a formação dos primeiros animais, tipo bactérias, cianobactérias, que vão aparecer justamente nessa época aí, beleza? Então, ela tem a primeira situação. Mas afinal, Silvestre, por que o nome cambriano? Porque o cara que conseguiu decifrar os primeiros fósseis aí, que datam de cerca de 540 milhões de anos atrás, ele chamou isso devido a uma tribo na região do país de Gales, que eles encontravam lá, chamado de Câmbria, que é o nome dessa tribo, e por isso acabou chamando esse período de período cambriano, ok? Passando então 545 milhões de anos atrás, indo para 495 milhões de anos atrás, passou-se aí cerca de 50 anos, ok? Nós chegamos então no período ordoviciano. O cara que decifrou o período cambriano também decifrou o período ordoviciano, que acabou batizando com o nome de outra tribo existente ali na região do país de Gales, que é a tribo de Ordovíces. Por isso o nome ordoviciano. Mas afinal, Silvestre, o que acontece? O que você vai perceber? O que vai ter aí? Gente, aqui no período ordoviciano já vamos ter eventos geológicos. Como assim evento geológico? Vai ter a ocorrência, pessoal, de rochas sedimentares, a formação das primeiras rochas sedimentares. Até então, a única rocha existente era a rocha magmática, resfriamento do magma, só que agora já há processos de erosão, já vai aparecer rochas sedimentares, tá? Ciclo das rochas eu vou falar nas próximas aulas e também estrutura interna da Terra e tipos de rochas também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Há então a formação, o surgimento dessas rochas sedimentares.
Quais? O folhelho, o argilito, o calcário. Vai aparecer essas rochas, já vai ser muito importante. Vai ter a ocorrência dessas rochas aí, a formação delas. Por isso, acabou tendo aí essa importância o período Ordoviciano. Ah, Silvestre, mas o que mais teve? Nessa época, os continentes pré-Pangeia, que eram pequenas ilhazinhas que estavam pipocando aí, já com esse criação do oceano, e estava surgindo então as primeiras áreas aí de terras emersas, e começou um processo de desertificação nessas terras. Então, justamente acabou formando esse material, essas rochas sedimentares, devido a esse processo de sedimentação, ok? Além do mais, pessoal, surgiram na parte de vegetação as primeiras formas de vegetação, os musgos e os líquens, principalmente a formação das briófitas, ok? As briófitas acabam surgindo nessa época também, além dos trilobites, que são uns crustáceos lá bem longe, parente bem longe lá do camarão, da barata, por exemplo, ok? Bom, seguindo então, passa-se aí mais 50 milhões de anos, chegamos no período Siluriano. O que é o período Siluriano? Devido a uma tribo também do país de Gales que é chamado de Silures. Essa contagem do tempo, então, ela leva em consideração o quê? O apogeu das briófitas. O que é briófita? Eu vou deixar um canalzinho de biologia para vocês aqui, ó, para você entender o que eu estou dizendo aqui sobre briófitas, ok? Ele vai explicar muito bem. Ou então, essa aqui também que vai ensinar bem legal para você. Bom, além disso, pessoal, aqueles pré-continentes, pré-Pangeia, acabam aí sofrendo um afundamento, vamos dizer assim. O nível do oceano começa a subir e acaba aí perdendo muitos deles. Ao longo de todo esse processo, você vai ver que os oceanos vão subir, vão baixar, vão subir, vão baixar, vão subir, vão baixar. Vocês vão ver que vai ter bastante coisa doida por aqui. Mas enfim, continuando lá, pessoal, nessa situação, então, as terras que hoje compõem lá a América do Norte, que compõem a Europa, a Ásia, por exemplo, ficam debaixo d'água. Eles acabam sumindo ao longo desse processo. E também, na parte biológica, surgem os peixes gigantes, os tubarões, por exemplo, os gigantes tubarões surgem justamente aqui, ó, no período Siluriano, 443 milhões de anos atrás, ok? Mas aí o tempo passa e com isso novos eventos geológicos vão surgindo. Passou-se aí cerca de 30 anos, por volta de 30 anos, então nós temos a mudança, 30 milhões de anos, né? Então nós temos aí a formação do período Devoniano. Na geologia, o período Devoniano é muito importante. Por quê? Porque há grandes mudanças geológicas, principalmente a formação de vulcanismo. O vulcanismo já começa a aparecer aqui. Vai começar a haver fissura da crosta, o magma, devido à pressão convectiva, acaba sendo elevado para a superfície. Então, nessa forma, vai ter aí grandes áreas de vulcanismo. Então, acaba formando principalmente o que? A rocha magmática nessa época, formação de novas rochas magmáticas, ok? E aí também vai surgir as primeiras metamórficas de origem magmática, tipo gneiss, por exemplo, vai aparecer já nessa época do Devoniano. Mas é importante lembrar que no período do Devoniano, ele vai ter o que? A regressão dos mares, os mares vão baixar novamente. E aí tudo aquilo que era fundo do oceano vai ser coberto por esse magma, por esse vulcanismo que vai passar por ali. E vai deixar todo aquele arenito ali preso lá na crosta, porque vai ter uma camada de derrame vulcânico por cima. A essa rocha que vai estar ali, vamos dar origem então aos primeiros arenitos, rochas sedimentares aí de origem aí mineralógica, da areia e coisa e tal, que acabam formando aí do fundo dos oceanos. Ok? Nesse período, no período Devoniano, então, pessoal, surgem os primeiros anfíbios. Os primeiros anfíbios vão ter origem aqui no período Devoniano, e toda a parte de rocha sedimentar de origem antiga vai acontecer aqui também, certo? Só que aí nós vamos ter o próximo período, que é o período Carbonífero. Antes de eu falar, eu não falei por que Devoniano, né? Porque eles foram encontrados aí arenitos na cidade de Devons, tá? Onde que fica Devons? Na Escócia, ok? Só para a gente deixar claro aí. Vamos seguir aqui então. Temos aqui o período
Carbonífero. O nome carbonífero vocês já estão entendendo por quê, né? Encontraram então formações de carvão. As primeiras formas de carvão vão aparecer aqui. Devido ao quê? Devido à formação pantanosa. Vai ter muita umidade nessa época. Chuva, calor, vai gerar muita umidade e com isso vai formar lagos, pântanos, que com o tempo vão começar a se depositar sedimentos e vão formar as primeiras jazidas de carvão, que vão ser formadas agora, vão ser retiradas agora no nosso período de vida. Mas a formação do carbono acaba acontecendo aqui há 354 milhões de anos atrás. Fechou? Entendido até aqui? Período carbonífero, então, forma o carvão. Mas é só isso? Não. Nessa época, além de toda essa umidade que vai formar esses pântanos e coisa e tal, vai gerar uma glaciação no sul. Então, uma das primeiras eras glaciais, vai ter várias glaciações aí ao longo de todo esse processo, mas uma delas acaba formando ali no sul e isso acaba ajudando. Por quê? Porque com a umidade forma o carvão e junto com isso esses protocontinentes que existiam começam o seu movimento então de convergência, esse movimento que vai juntar todos esses pequenininhos continentes e vai dar início à formação do Pangeia. O que é o Pangeia, se tivesse aquele supercontinente que tinha lá há cerca de 250 milhões de anos? Começa a formar a partir daí do período carbonífero. Bom, mas nesse processo então vai dar origem também às primeiras formas de dobramentos antigos, quer dizer, antigos pra gente, mas os antigos naquela época são as primeiras formas de dobramento. Como há esses movimentos então convergentes, no meio desses continentes vai formar essas epirogêneses, que é esse erguimento, esse dobramentozinho que vai formar. Que hoje em dia nós chamamos isso de dobramentos antigos, ok? Fechou? Vamos seguir lá então. Permiano. Chega o Permiano então, que é um nome devido à cidade de Perm, na Rússia, que eles vão ter aí um encontro de novas reservas de carvão. Ele acaba fazendo aí o ápice do Pangeia. O Pangeia acaba sendo aí a formação principal, acaba gerando toda a formação e com isso, devido a ter um grande continente, as áreas mais interiores passam a faltar umidade, vai gerar grandes desertos nessa época. E devido a isso, então, toda a vegetação florestal de briófitas e pteridófitas, por exemplo, vai acabar morrendo. Morrendo vai formar grandes áreas de vazios ali desérticos e o nível de umidade vai interferir na quantidade, no nível de oxigênio existente na atmosfera. Nessa época, então, no período Permiano, os níveis de oxigênio acabam ficando aí basicamente nos níveis que temos na atualidade, hoje em dia, os níveis de oxigênio que a gente tem na atmosfera. Fechou? Então, nós vamos ter aí da característica do Permiano justamente isso aí. Tá? Desaparece todos esses pântanos que tinham lá no Carbonífero devido a essa umidade que se acaba. E aí nós acabamos com toda a era paleozoica. Ufa, ainda bem, acabou. Passamos então para a nova era, que é a era mesozoica. Mesos significa meio, zoica, vida. Metade da vida acaba acontecendo nesse processo, formado então por 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Triássico começamos então 248 milhões de anos atrás. Afinal, o que é que nós temos de importante? Por que Triássico? Porque na pesquisa foram encontrados na Alemanha 3 tipos de rochas sedimentares oriundos desta época. Então esse tri é por causa de rochas. Quais eram? Os arenitos, os vaporitos e os calcários, que acabam aí sendo rochas sedimentares. Então sempre que vai ter aparição de rocha sedimentar, vai ter aí então um evento, vai ser um importante evento geológico, ok? Então no Triássico nós temos aí a Pangeia começando o seu movimento de separação. Ela começa a se separar ao norte e ao sul. A norte vai formar aí um supercontinente chamado Laurásia, ao sul forma um outro continente chamado Gondwana. Mas calma, ele só está começando a se separar, ok? Ele vai se separar mesmo no Jurássico, mas isso a gente vai continuar a conversa a partir de agora. Nessa época, então, há a formação de novos tipos de vegetações, como as gimnospermas de sementes nuas. As coníferas, por exemplo, os pinheiros, acabam formando justamente nessa época, no Triássico, beleza? Enfim,
seguindo o seu processo, dando origem então à continuidade da vida, nós temos aí cerca de 206 milhões de anos atrás, temos a formação então do Jurássico. Quando a gente pensa em Jurássico, o que a gente vai lembrar? Jurassic Park, a era dos dinossauros. Se ali no Triássico começou a dar origem aos primeiros répteis, o Jurássico começa a ter a formação então dos grandes répteis. Ao domínio dos répteis aí na Terra é no período Jurássico. Mas afinal, aqui é aula de geologia, aula de geografia, então a gente precisa dar mais ênfase para a parte climatobotânica e para a parte geológica, principalmente geologia, que é o que a gente está vendo aqui agora, ok? Então o que a gente vai ter? Como há essa separação dos blocos continentais, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, acaba gerando nova forma, novo evento de umidade na atmosfera, mais umidade acaba acontecendo em todo esse processo aí, então acaba gerando as primeiras florestas tropicais, não só com as coníferas, mas também vai formar aí através das pteridófitas, das samambaias, por exemplo, vai ter florestas de samambaias gigantes aí ao longo de todo o planeta. Além dessa situação, nós vamos ter aí essas pteridófitas e também essas gimnospermas pipocando em tudo quanto é canto. Enfim, nesse processo então do Jurássico, acaba sendo o ápice dos dinossauros, que vai ter o seu fim, a sua extinção no período Cretáceo, em 142 milhões de anos atrás. Por que o seu fim? Porque acontece lá um cometa que acaba espatifando na Terra e acaba dando fim para tudo quanto é canto de coisas ali, ok? Mas por que Cretáceo? Porque eles encontram na Rússia uma rocha calcária chamada Cré. E essa Cré, então, o período Cretáceo. Entendeu? Bom, 142 milhões de anos atrás, acaba então tendo uma nova deriva continental, acaba gerando então a primeira separação que vai dar origem aos atuais continentes. Começa então Laurásia a se separar ali América, Europa, Ásia, e na Gondwana a África, a América do Sul, a Península Arábica, a Península Indostânica, a Austrália, a Oceania, acabam tudo começando a se separar. Começando, por quê? Porque ela de fato só vai ter a formação dos continentes aqui, ó, no período terciário, já na próxima era, que é a era Cenozoica. Mas só para terminar aqui, tivemos então a extinção dos dinossauros de fato no período Cretáceo e essa nova forma aí de deriva continental. Saindo então da era Mesozoica, chegamos na era Cenozoica. Cenos significa novo, Cenozoica, nova vida. Vai ter formação de dois períodos, e como nós temos aí uma situação mais recente, nós temos mais conhecimento dos eventos aqui, ele vai dividir não só em períodos, mas em fases, ok? Começamos com o período terciário, que vai ter aí 5 fases: o Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno, de 65 até 5,3 milhões de anos atrás. E o que vai ter no Paleoceno? A América do Sul e a Austrália vão estar unidas ainda nesse processo. Então, vai ter aí formação de glaciações. Nessa época, então, a Índia começa a se deslocar em direção à Ásia para dar origem àquele choque. Depois aí vai ter um aumento de temperatura. As florestas tropicais vão começar a se desenvolver nessa época. Passou do Paleoceno, temos o Eoceno, 54 milhões de anos atrás. Mudanças climáticas bruscas, muito frio. A segunda era glacial vai dar uma congelada em tudo que vai acontecer por ali, principalmente na Antártida. Ok? E vai ter então uma diminuição da umidade no interior dos continentes. Essa diminuição vai formar as savanas, as estepes e as pradarias em vários pontos, inclusive na floresta amazônica. O que hoje nós temos floresta amazônica, ali seria a área de savana nessa época, devido à falta de umidade existente nesse processo todo aí, ok? Nessa época também vai ter o domínio dos mamíferos. Os mamíferos então vai começar a dominar todo o planeta. E também as aves vão acabar sendo criadas nesta mesma época. E aí nós temos o que? Temos o Oligoceno. O Oligoceno, que é pouco recente no grego, tá? Oligos significa pouco, seno é recente. Então, uma fase pouco recente. Vai aparecer então a separação da América do Sul e da Antártida, e também vai diminuir a glaciação que começou lá no período Eoceno. Vai chegar no Mioceno, a Índia vai se chocar com a Ásia. Aí de fato acaba
fazendo esses movimentos convergentes, essa Índia se chocando com a Ásia, vai dar origem então aos formatos de orogênese, os dobramentos modernos, cerca aí de 24, 33 milhões de anos atrás. Ok? Nesse processo então vai dar origem à Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, a cadeia do Atlas, as montanhas rochosas. Todos os dobramentos modernos do planeta vão começar a surgir aqui, entre o Oligoceno e o Mioceno. Okay? Além disso, as savanas e as pradarias vão fazer aí um domínio. Vai ter um domínio das savanas e das pradarias nessa época. Okay? Passando então, chegamos no Plioceno, que é a fase aí mais recente do terciário. Nessa época, então, o que acontece? Praticamente nada. Os continentes já estão quase na sua localização atual, aí distantes, na pior das hipóteses, cerca de 70 quilômetros aí desviado do curso que tem hoje, ok? Isso há 5,3 milhões de anos atrás. E aí a gente sai do período terciário e entra no período quaternário. Qual é o principal evento do período quaternário? O surgimento dos primatas. O surgimento dos primatas, que vão dar origem aos hominídeos mais para frente, acontece aqui, ó, Pleistoceno, período quaternário. Junto com isso, vai ter a formação da tundra, que é aquela formação de musgos e líquens derivados da região do permafrost, lá do Ártico e da Antártida, vai dar origem a essa vegetação aí bem sensível, muito importante para as regiões. Há também a formação da floresta amazônica nessa época. Vai ter condições a Terra a formar aí a floresta densa existente aí da Amazônia. Junto com isso, vamos ter a formação então de regressão dos mares. Grande parte ali onde os mares estavam sendo tomados ao longo do tempo, o mar então vai sair, vai dar origem a novas áreas de rochas sedimentares mais recentes. Isso há cerca de 1,8 milhão de anos atrás. Ok? Entendido até aí? Bom, então passando tudo isso, o surgimento dos primatas, começa então o Holoceno. O Holoceno começa há 10 mil anos atrás. O que é 10 mil anos atrás? A formação, o surgimento do Homo sapiens sapiens, nós, a humanidade. A humanidade então chega aí a 10 mil anos atrás. E há 10 mil anos atrás, o Holoceno começa o tempo histórico. O tempo histórico começa a ser contado a partir daqui, 10 mil anos atrás. Então nós vamos ter o quê? A proliferação do homem para tudo quanto é canto do planeta. Percebam, pessoal, que olha quanto tempo, olha quanto de aula nós já tivemos aqui falando sobre tudo e só agora apareceu a humanidade nessa bagaça. Viu só? Então, se a gente pensar em toda a formação aí da Terra, a aparição do homem é um evento inexpressivo em tudo isso. Nós estamos aí só numa perninha muito pequenininha de toda a história geológica do mundo. Mas, querendo ou não, nós acabamos fazendo muito estrago por aqui. Tanto é que alguns autores hoje já colocam uma nova fase do período quaternário, que é o Antropoceno, que é a parte dos homens, a entrada dos homens, a fase dos homens aí, e acontece a partir de 1750. Na história, o que nós temos a partir de 1750? Revolução Industrial. É onde o homem começa a ter muita pegada, muita coisa aí de retirada de recursos naturais que vão fazer aí uma desgraceira toda na vegetação, no clima, nas características da atmosfera, na hidrografia, vai fazer com que todos os biomas e toda a biosfera acabe sendo prejudicada, acaba sendo alterada aí por formação do homem. Nesse sentido, então, alguns autores consideram o Antropoceno como uma nova fase, tendo como referência justamente essa retirada constante, esse aumento da utilização dos recursos naturais. Beleza? Galera, essa é a história da Terra, contada através da escala do tempo geológico. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado de toda essa aula, deu um trabalhão para fazer ela, ok? Se você não entendeu alguma coisa, manda uma mensagenzinha aí que eu vou responder para vocês sem problema, ok? Aqui é Gabarita Gel, aqui é Hiperativo Gel. Eu tenho certeza que você vai se dar bem em geologia, em geografia, em humanas com a gente, beleza? Não esqueça então, eu vou sair daqui para você poder dar print na tela aqui, para poder dar print aqui na tabelinha e em seguida eu vou começar a colocar os cards aqui, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula até aqui, ó, tchau, print na tela.